Em um cenário marcado por narrativas atemporais e personagens que transcenderam as páginas dos séculos, encontramos a história intrigante de um homem cuja jornada ecoa como um chamado pessoal à redenção e transformação. Este é o relato envolvente de Davi, um pastor em que, contra todas as expectativas, foi ungido como rei e, mais significativamente, se tornou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ao desvendar os capítulos dessa saga, não apenas nos deparamos com os feitos corajosos e as vitórias memoráveis, mas também com a alma profunda e complexa de um homem que ousou ser autêntico diante de Deus. A história de Davi não é meramente um relato bíblico, é um convite para todos nós explorarmos os recantos mais profundos da nossa própria humanidade e descobrirmos a possibilidade de uma transformação genuína. Davi não é apresentado como um herói sem falhas, mas como alguém que experimentou triunfos épicos e enfrentou abismos pessoais. Sua capacidade de se fortalecer no Senhor, mesmo nas adversidades mais sombrias, ecoa como um eco através dos tempos, inspirando-nos a buscar algo maior além das circunstâncias aparentes. Neste momento, convido você a se perder nas linhas dessa narrativa fascinante. Permita que a história de Davi se torne mais do que um relato distante, deixe-a ser uma janela para a sua própria jornada espiritual. Como Davi, você pode enfrentar seus próprios abismos e, ao fazê-lo, descobrir a graça redentora que Deus estende a todos os corações quebrantados. Neste universo de desafios e descobertas, a história de Davi ressoa como um lembrete atemporal de que, independentemente das nossas fraquezas, há uma promessa divina de transformação e renovação. A jornada espiritual de Davi, com seus altos e baixos, se torna uma trilha sonora que nos conduz à verdadeira essência da fé, a confiança em um Deus que transforma vidas. Ao explorarmos essa narrativa, este é mais do que um convite para observar à distância, é um apelo para que, assim como Davi, você também possa se render à graça de Deus. A história de Davi é um eco através dos séculos que ressoa até os dias de hoje, e agora é a sua vez de se tornar parte dessa narrativa divina. Deixe-se envolver pelo poder redentor que transformou um pastor em rei, e permita que a história de Davi se entrelace com a sua própria busca por significado, propósito e um relacionamento mais profundo com o Criador. Hoje, vamos explorar a história de um homem que ocupa um lugar especial nas páginas da Bíblia, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. A vida de Davi nos presenteia com lições cruciais sobre fé, obediência e perseverança. Nascido em Belém, o caçula de 8 filhos de Jessé, Davi, mesmo sendo o mais jovem, foi escolhido por Deus para se tornar o futuro rei de Israel. Contudo, antes de assumir esse papel, ele precisou passar por um período de teste e preparação. Os primeiros anos de Davi foram dedicados ao cuidado de ovelhas nos campos. Embora essa tarefa possa parecer simples, foi nesses momentos de tranquilidade que Davi absorveu lições fundamentais sobre liderança e confiança em Deus. Enfrentando animais selvagens e perigos, ele aprendeu a depender da força e orientação divina. Desde a infância, Davi já demonstrava coragem ao enfrentar leões e ursos. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 36, Davi relata a Saul suas experiências. Teu servo apacentava o rebanho de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e lhe tirava o cordeiro da boca. Se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela juba e o feria e o matava. O teu servo matou tanto o leão como o urso, assim será morto este incircunciso filisteu, que afrontou os exércitos do Deus vivo. É fácil ignorar a coragem impressionante que Davi possuía mesmo quando ainda era um jovem.
Sua valentia ao enfrentar leões e ursos o preparou para se tornar um rei formidável. Diferentemente dos reis contemporâneos, Davi estava na linha de frente com seus homens, correndo para a batalha enquanto outros fugiam. Ele enfrentou desafios como gigantes, leões e exércitos inteiros, todos derrotados por suas mãos. A história de Davi se entrelaça com o reinado do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Por desobediência, Deus o rejeitou e designou a Samuel a tarefa de ungir um novo rei, alguém segundo o coração divino. Ao visitar a casa de Jessé em Belém, Samuel deparou-se com os filhos mais velhos de Jessé, que aparentavam ser escolhas óbvias. No entanto, Deus lembrou a Samuel que ele não olha para a aparência externa, mas para o coração. Ao chamar Davi, o menor e pastor de ovelhas, Deus indicou o escolhido. Mesmo diante da incredulidade inicial, a unção de Davi com óleo demonstrou que Deus valoriza o coração acima de tudo. Assim, o Espírito do Senhor desceu sobre Davi, capacitando-o para o papel de rei. A história de Davi é um lembrete poderoso de que Deus olha além das aparências e escolhe com base nos corações. Davi, apesar de improvável, tornou-se um grande rei. Sua coragem era evidente desde a juventude, enfrentando ferozes predadores e liderando seus homens com ousadia. Sua valentia era tão notável que canções eram entoadas em sua honra, reconhecendo suas conquistas em batalhas. Davi não era apenas um guerreiro intrépido, sua conexão emocional com Deus era profunda. Em meio às vitórias e derrotas, Davi expressava suas emoções abertamente. Seus salmos revelam a alegria e tristeza que ele experimentava, demonstrando um coração sensível à dor dos outros. Sua relação com Deus era marcada por orações e adoração sinceras. O aspecto emocional de Davi se destaca em sua busca por Deus, evidenciando que até os homens mais fortes enfrentam desafios. Em momentos de depressão, Davi buscava consolo em Deus. Sua vida, marcada por vitórias e lutas internas, ressoa com muitos homens que enfrentam pressões e responsabilidades ocultas. Ao longo da narrativa, encontramos Davi em um ponto de desespero profundo. Em 1 Samuel 30, após retornar a Ziclag, Davi e seus homens descobrem que a cidade foi saqueada pelos amalequitas, e suas famílias foram levadas cativas. Em meio à tristeza e à ameaça de apedrejamento por parte de seu próprio povo, Davi se fortaleceu no Senhor. Esse episódio reflete a capacidade de Davi de buscar encorajamento divino nos momentos mais sombrios. Portanto, a história de Davi vai além de um guerreiro corajoso, é um convite para depositarmos nossa confiança na providência divina. Assim como Davi se encorajou no Senhor, somos desafiados a buscar nossa força na relação com Deus. Em momentos de solidão e desesperança, a história de Davi nos inspira a elevar nosso coração à divina misericórdia, confiando na promessa de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a mão divina está estendida para nos sustentar. Que, ao refletirmos sobre Davi, possamos renovar nossa fé e encontrar na graça de Deus a luz que dissipa as trevas e a esperança que nos impulsiona a seguir adiante, independentemente das adversidades. Na trajetória de Davi, não só encontramos um guerreiro destemido, mas também um homem que, nos momentos mais profundos de desespero, encontrou fortaleza em sua fé. Sua habilidade de buscar encorajamento no Senhor mesmo em meio às circunstâncias mais sombrias ressoa como um testemunho do poder transformador da confiança divina. Davi não apenas se levantou das cinzas, mas elevou seu coração em direção à misericórdia divina. Em nossa própria jornada, somos inspirados pela promessa cristã de que, mesmo em meio aos desafios mais árduos, há uma mão divina estendida para nos sustentar.
Reflexões sobre a história de Davi nos conduzem não apenas a um exemplo de coragem terrena, mas também a um chamado para depositarmos nossa confiança na providência divina. Ao encorajar-se no Senhor, Davi nos lembra que nossa força verdadeira é encontrada na relação íntima com Deus. Mesmo nas profundezas do abismo, onde a solidão parece insuperável e a falta de esperança é esmagadora, Davi não apenas se levantou, mas também ergueu seu coração em direção à divina misericórdia. A história de Davi desafia-nos a procurar refúgio somente em Deus, confiando que, por meio da fé e da oração, encontraremos a força necessária para enfrentar os desafios da vida. Seu exemplo nos leva a considerar que, assim como Davi se encorajou no Senhor, podemos buscar a renovação da nossa própria fé na graça de Deus. Em nossa jornada espiritual, somos convidados a aceitar a mão estendida de Deus, permitindo que Ele guie nossos passos e nos fortaleça nos momentos de fraqueza. Ao contemplarmos a história de Davi, encontramos não apenas um rei corajoso, mas um modelo de confiança, perseverança e renovação espiritual. Que possamos, diante das adversidades, elevar nossos corações em oração, assim como Davi fez nos Salmos. Que possamos depositar nossa confiança naquele que olha para além das aparências e sonda os corações. Que, ao enfrentarmos nossos próprios abismos, possamos encontrar a esperança e a fortaleza que vem de uma relação profunda com o Deus que escolheu Davi, o homem segundo o seu próprio coração. Além disso, a jornada de Davi é um chamado para que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, possamos aprender a confiar na promessa de que, em todas as circunstâncias, Deus está conosco. Ao enfrentar momentos de tristeza, como quando Ziclag foi saqueada e suas próprias pessoas pensaram em apedrejá-lo, Davi não sucumbiu à derrota. Pelo contrário, ele se fortaleceu no Senhor, buscando forças na fonte inabalável da sua fé. Assim como Davi, somos desafiados a nos erguer nos momentos mais sombrios, pois a fé não nos isenta de tribulações, mas nos sustenta através delas. A história de Davi não é apenas uma narrativa histórica, mas uma bússola espiritual, indicando o caminho para aqueles que enfrentam suas próprias batalhas interiores. Ao encorajar-se no Senhor, Davi nos ensina que a verdadeira coragem não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de buscar a força divina mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Em tempos de desespero, ele não hesitou em elevar sua voz em busca de consolo e orientação divina. A história de Davi é, portanto, uma história de transformação, não apenas do pastor corajoso para o rei poderoso, mas também de um coração quebrantado buscando a cura e a renovação em Deus. Em meio às vitórias e derrotas, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus não apenas por suas conquistas terrenas, mas pela profundidade de sua comunhão espiritual. Assim como Davi, podemos encontrar esperança nas palavras do Salmo 42, onde ele expressa seu anseio por Deus, assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Que, ao enfrentarmos nossos próprios momentos de desespero, possamos clamar como Davi, ansiando por uma conexão mais profunda com o divino. Concluindo, a história de Davi é um convite para todos nós homens e mulheres a buscar força e encorajamento no Senhor, independentemente das tempestades que possam nos cercar. Que, ao meditarmos sobre a jornada desse homem notável, possamos encontrar inspiração para enfrentar nossos próprios abismos, confiando na fidelidade de Deus para nos conduzir em cada passo do caminho. Que o exemplo de Davi nos guie na jornada da fé, transformando não apenas nossas circunstâncias, mas também os nossos corações.
A saga de Davi, narrada nas páginas sagradas da Bíblia, estende-se como um épico de fé, coragem e redenção. À medida que exploramos mais profundamente os capítulos de sua vida, percebemos que sua história transcende a mera narrativa histórica e se transforma em um manual espiritual, uma bússola que orienta os perdidos pelos mares tumultuosos da existência humana. Davi, inicialmente o pastor insignificante e caçula de Jessé, emerge como o escolhido de Deus para liderar Israel. Sua jornada não é marcada apenas por vitórias em batalhas épicas, como a icônica luta contra o gigante Golias, mas também por uma riqueza emocional que transcende os limites da escrita. A profundeza de suas emoções, expressa nos salmos que ecoam por séculos, revela um homem que não temia desnudar sua alma diante de Deus. Davi não era apenas um estrategista militar habilidoso, mas um adorador apaixonado e um poeta inspirado. Seus salmos, do êxtase jubilante ao lamento mais profundo, ecoam nos corredores do tempo como uma sinfonia divina. Ele ansiava pela presença de Deus, buscando refúgio nas asas do Altíssimo nos momentos de perigo iminente. Contudo, a jornada de Davi também é marcada por trevas. Os ecos das traições, dos pecados cometidos e das consequências amargas reverberam em sua história. Sua conexão emocional com Deus não o isentou de enfrentar as consequências de seus erros, mas, mesmo nos abismos de sua própria culpa, Davi encontrou o caminho para o arrependimento genuíno. A história do saque de Ziclag revela um Davi abatido, com sua cidade queimada e suas mulheres levadas cativas. No entanto, em sua fraqueza aparente, ele não buscou consolo no poder humano, mas se fortaleceu no Senhor. Este é o Davi que se ergue das cinzas da adversidade, não por sua própria força, mas pela graça e misericórdia de um Deus compassivo. A trama de Davi nos incita a contemplar não apenas as vitórias reluzentes, mas os momentos de fragilidade onde sua fé se enraiza mais profundamente. Nos capítulos sombrios de sua vida, percebemos que a história de Davi não é apenas uma glorificação de seus triunfos, mas uma narrativa que reconhece a humanidade que compartilhamos com ele. Seu relacionamento com Deus é uma sinfonia de altos e baixos, uma dança de confiança e quebrantamento. Em meio às pressões de ser um líder, guerreiro e homem de Deus, Davi oferece uma janela para a alma masculina que, muitas vezes, permanece fechada e inexplorada. Ele chora, lamenta, se desespera e, ainda assim, emerge como um homem segundo o coração divino. A resiliência de Davi não reside apenas em sua habilidade de derrotar inimigos formidáveis no campo de batalha, mas em sua capacidade de se levantar após quedas morais e espirituais. Ele nos ensina que o verdadeiro arrependimento é o caminho para a restauração e que, mesmo nos momentos mais sombrios, a misericórdia de Deus é uma luz que nunca se apaga. Hoje, na encruzilhada das nossas próprias jornadas, somos desafiados a buscar o exemplo de Davi. Em nossas vitórias e derrotas, em nossos triunfos e quedas, encontramos nele não apenas um herói bíblico, mas um companheiro de jornada que compreende as complexidades da condição humana. Que a história de Davi seja mais do que um relato do passado, mas uma inspiração para o presente. Que nos lembre de que, assim como ele se fortaleceu no Senhor, podemos encontrar esperança, renovação e força em nosso relacionamento com o Deus que escolhe corações quebrantados e dispostos. Que, ao explorarmos as profundezas dessa saga espiritual, encontremos em Davi não apenas um rei, mas um amigo que aponta para a eternidade. À medida que mergulhamos nas páginas da história fascinante de Davi, somos lembrados não apenas de um homem extraordinário, mas de um Deus que escolhe corações imperfeitos e os transforma em testemunhos vivos de sua graça redentora.
Assim como Davi, nós também enfrentamos nossos próprios abismos, batalhas internas e momentos de desespero. A jornada espiritual de Davi não é apenas uma narrativa distante, é um convite para todos nós, independentemente das nossas lutas, a encontrar força, esperança e renovação em um relacionamento com o Deus que conhece cada detalhe dos nossos corações. Seja nos triunfos resplandecentes ou nas sombras densas da falibilidade humana, Deus continua a estender sua mão, oferecendo perdão, restauração e amor incondicional. Diante dessa oferta divina, convido você a considerar a possibilidade de uma transformação profunda e duradoura em sua própria jornada espiritual. Assim como Davi, não precisamos nos esconder por trás de máscaras de perfeição. Deus nos aceita como somos e nos convida a entregar nossas vidas a Ele. Se você ainda não deu esse passo de fé, se nunca experimentou a paz que ultrapassa todo o entendimento ou a alegria que transcende as circunstâncias, este é o momento. Abra o seu coração para o amor redentor de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, oferecendo não apenas perdão, mas também a promessa de uma nova criação em Cristo. Davi, apesar de suas fraquezas, tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Hoje, você também pode iniciar uma jornada de transformação e renovação. Abrace a verdade que ecoa através dos séculos, se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10. Aceite Jesus como seu Salvador e Senhor, permitindo que Ele guie cada passo da sua jornada. Que a história de Davi seja não apenas uma narrativa antiga, mas um testemunho vivo da graça e do poder de Deus que está disponível para você hoje. Que a sua decisão de seguir a Cristo seja o início de uma nova e significativa fase na sua vida. Se você deseja aceitar Jesus agora, simplesmente declare em seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e necessito do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida. Hoje, eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Guia-me, transforma-me e faz de mim uma nova criação em ti. Amém. Se tomou essa decisão ou se tiver dúvidas, busque uma comunidade local, converse com amigos que compartilham a fé ou procure recursos que possam fortalecer a sua caminhada espiritual. A jornada com Cristo é uma viagem de descobertas, transformação e, acima de tudo, amor incondicional. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você agora e para sempre.